lugar, bem-vindos. Obrigado pela audiência, um prazer ter todos aqui. Antes de tudo, meu nome é Matheus Bueno, sou do sócio do escritório. Hoje o nosso evento está destinado à reforma do imposto de renda. Ela está literalmente dentro do forno nesse exato momento. A Câmara está para votar esse assunto, né? A gente tem tido uma semana movimentada em Brasília, teve até passeio de tanque essa semana, e esse tema é capaz de fazer mais barulho que os tanques que passaram por lá ontem. Hoje a gente tem a votação, então, sendo discutida. Ontem à noite, às 11h12 da noite, foi apresentada uma nova versão pelo relator, e a gente vai passar por ela aqui com os destaques. Deixo aqui também um convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube e também assistir os anteriores, né? Para quem não nos conhece, eu sou Matheus Bueno, do sócio do escritório, estou aqui com os meus sócios Fernanda e Leonardo. A gente vai dividir a apresentação basicamente em 5 pedaços, um contexto muito rápido, né? Para quem ficou com todas as notícias aí os últimos tempos, para entender onde que a gente está exatamente. Reforma tributária virou um tema, agora a reforma de IR, dividendos, as coisas se misturam um pouco. A gente tentar botar a bola no chão, como a gente diz, para entender. E aí, Fernanda, Léo e eu dividimos basicamente 3 blocos para analisar o projeto. Eu vou falar um pouco das pessoas físicas, né, e o que a gente chama de private wealth, das pessoas que talvez estejam mais preocupadas com as mudanças do imposto. A Fernanda, especialmente dos dividendos, e uma boa discussão que deve vir ligada a ele. Essa é a principal bandeira dessa reforma, né, do lado das pessoas físicas, da atualização da tabela, e, em contrapartida, tributação de dividendos. E o Leonardo termina o terceiro bloco com mudanças importantes nos veículos de investimento e mesmo tributação internacional. E, já digo aqui de antemão, a gente vai repetir isso algumas vezes durante essa próxima 1 hora, nós tivemos uma tarefa muito difícil de selecionar, filtrar quais temas expor para vocês. Para quem está mais perto do assunto, já deve ter visto o relatório de ontem à noite, e são 99 páginas, né, de alterações. Realmente a gente podia ficar basicamente o fim da semana aqui falando disso. Então a gente vai tentar pegar o que é mais importante e, como a gente tenta sempre fazer os nossos eventos, nossos artigos, tentar fazer uma análise pragmática. Mas, ao final, a gente colocou um resumo e vamos naturalmente ficar à disposição para quem quiser eventualmente discutir, se não hoje, nos próximos dias, aí, qualquer novidade que apareça. Vou começar pelo começo. Contexto, né? Então, vamos lá. O assunto do momento é o PL 2337, esse último aqui das 4 séries. Mas ele está em paralelo com as outras 3 iniciativas de reforma tributária. 2 mais antigas são as chamadas PECs, Propostas de Emenda à Constituição. Nós temos a número 45 e a número 110. São similares e elas tratam de muito mais do que só imposto de renda. Tratam basicamente da tributação de consumo, unificam uma diversidade de tributos, como ICMS, IPI, ISS, etc., e fazem menção a várias entidades, né? Não só a União, como é o caso do imposto de renda, mas também estados e municípios. Quem tiver interesse nessas 2 propostas, que talvez tenham mais a cara de reforma tributária, como a gente costuma ver, porque abrange uma reforma realmente profunda no sistema fiscal brasileiro, nós temos já 2 eventos, pelo menos, sobre elas, e vocês vão receber depois esse material que vocês estão vendo na tela aqui, com os links ativos. Então, vocês vão poder acessar naquele canal do YouTube que eu já mencionei, eventos como esse de hoje, só dedicados às 2 PECs de reforma tributária. Essas 2 propostas, né, elas vieram, e vou fazer aqui um retrospecto, vieram já com uma promessa, mesmo antes do governo Bolsonaro, ganharam alguma atração no começo do governo dele, como a gente deve se lembrar, parece que já faz muito tempo, mas faz só 2 anos, foi aprovada uma primeira reforma importante, que foi a reforma da Previdência, e aí, se não fosse a pandemia, esperava-se que essas propostas de reforma andassem. Mas o Congresso, tanto o presidente da Câmara na época, o deputado Rodrigo Maia, como o do Senado, esperavam uma finalização do governo federal sobre qual é a proposta do governo federal, especialmente do ministro Guedes, para a reforma tributária. E a estratégia do governo federal foi fatiar a proposta dele. Então, em vez de fazer uma proposta de emenda à Constituição realmente abrangente, unindo vários entes federativos, optou-se por apresentar projetos de lei isolados, e o primeiro deles foi essa terceira seta aqui na nossa tela, que é o projeto-lei da CBS, para trocar o PIS/COFINS. E
A segunda parcela da proposta do governo federal é o projeto-lei que a gente vai resumir hoje, que é o projeto-lei do imposto de renda. Então, o contexto é o seguinte: reforma tributária é um assunto que está há décadas na mesa. Tem duas propostas mais abrangentes que estavam já até prontas para serem votadas no Congresso, e elas pararam para ver o que o governo federal faz. E o governo federal apresentou 2 projetos de lei. Nós também vamos disponibilizar para vocês aqui no material links para artigos sobre esses projetos, mas hoje falaremos só do imposto de renda. Qual que é a dificuldade, vamos dizer assim, qual que é o principal detalhe com relação aos projetos de lei? Eles são mais fáceis de ser aprovados. Teve gente que criticou o governo federal por apresentar uma proposta de reforma fatiando, né, via projeto de lei, mas existe algo compreensível aí, porque se uma proposta é muito difícil de passar no Congresso, porque ela envolve discutir a arrecadação de todos os entes, né, dos 5.500 municípios, mais 27 unidades e a União, os projetos de lei que o governo mandou, eles são mais simples. Por quê? Porque eles tratam só, por enquanto, de tributos da União Federal. O primeiro da CBS, depois de imposto de renda. Então, existe para o imposto de renda, especialmente, um interesse de repasse, né, de arrecadação, e a Fernando e o Léo vão entrar isso em mais detalhe logo mais, mas, em tese, se algo dá para passar, é muito mais fácil passar um projeto de lei do que passar uma PEC, uma proposta de emenda, e na tela aqui tem um motivo, né? O quórum de deliberação de aprovação é muito mais simples, então ser menos partes móveis nesse mecanismo aí para isso ser aprovado. O projeto de lei 2337, para quem já conhece um pouco, ele tem 1 mês de existência e ele já tem sido alvo de muita discussão, né? Ele foi apresentado pelo próprio presidente. Esse material que está aqui na tela fica para referência para vocês, mas então é um caminho das pedras, né, para o projeto ser aprovado. E ele foi uma primeira versão muito criticada pelo mercado. Houve até uma frase famosa de um ex-secretário do Ministério da Economia, de que a primeira versão do projeto de lei era tão ruim que até o sindicato dos auditores da Receita Federal a apoiavam, né? Então, ele fez uma brincadeira, era a mesma coisa que você imaginar a CUT apoiando uma reforma trabalhista. Realmente foi visto como um projeto muito ruim. Trazia uma promessa do governo federal, uma promessa de campanha do presidente de corrigir a tabela do imposto das pessoas físicas, mas como isso significa menos arrecadação, para corrigir, trouxe tributação de dividendos e mais uma lista de maldades aí, como se apelidou. O que esse projeto de lei, na discussão, vamos dizer assim, na premissa dele, ele contém? Ele contém o mesmo que as PECs das outras propostas, mesmo da CBS, traziam. 2 principais promessas, né? Como é o detalhe importante, mas as principais promessas são, olha, simplificar o nosso sistema tributário. Se entende hoje, há muito tempo, na verdade, que não é só deixar o tributo mais barato. Os investidores, os empreendedores, eles precisam ter segurança, né? Precisam ter estabilidade. Então, o nosso sistema é muito criticado por ser muito complexo, gerar custos de contencioso, insegurança. Então, vamos simplificar, é a primeira promessa. E a segunda é, não vamos deixar mais caro. Vamos manter a tal da neutralidade. A carga vai ser a mesma. Essa é a promessa do projeto de lei do imposto de renda e também a promessa das outras propostas que a gente viu há pouco. O que aconteceu com esse projeto de lei do imposto de renda? E aqui um pouco spoiler alert, a nossa conclusão, né, sobre não chega onde eles gostariam. Primeiro, é uma guerra de discursos importante, né? Houve essa brincadeira de que a primeira versão era muito pró-fisco, né, e atenderia muito mais interesses de arrecadação e de até fechar algumas cotas de planejamento e situações tranquilas que já existiam há muito tempo para o governo federal. Mas, enfim, a gente vê um discurso muito combativo, né? Ontem, o relator apresentou a terceira versão dele mesmo, né, sobre uma eventual discussão, e aí Fernando e Léo vão detalhar as variáveis envolvidas. De cara, dá para ver que ele, em vez de simplificar, está aumentando a complexidade. Por exemplo, claro, é a tal da distribuição disfarçada de lucros, né? Se você vai tributar dividendos, você tem que se preocupar em não deixar os lucros serem distribuídos disfarçadamente. Essa é uma legislação muito complexa, difícil de fiscalizar, e há 25 anos o Brasil tinha deixado a casa muito mais tranquila com relação a isso. Essa reforma dá uma marcha ré e volta atrás, atrapalha nesse ponto, traz muito mais complexidade para a vida das empresas e para os sócios e investidores. E existe uma quase certeza, né, uma provável aumento da carga, negando aquela premissa, segunda premissa importante de neutralidade. A gente vai passar por pontos importantes que demonstram isso. E,
para coroar ainda, né, as críticas, existe uma certeza de que, se aprovado como está, o texto vai ser alvo de muita discussão no judiciário, aumentando o contencioso e mantendo a nossa, vamos dizer assim, ingrata tradição de ter um sistema tributário muito debatido, né? Fernando, especialmente, vai contar um pouco sobre isso. Começado, então, esse é o contexto. O projeto já está apresentado. Nós temos hoje a Câmara, nesse instante, para avaliá-lo. Vamos dar o nosso palpite aqui no final. Talvez a gente podia fazer até um bolão online para ver qual é o palpite de vocês, se isso anda ou não anda. Mas temos uma missão aqui, que é analisar o texto apresentado. Já fizemos um resumo do que aconteceu ontem e vou mostrar aqui para vocês. Vou começar pelas pessoas físicas para passar para a Fernanda e Léo. Pessoas físicas. Primeiro ponto, a promessa de campanha do presidente, né? Atualizar a tabela de imposto das pessoas físicas. Isso reduziria, naturalmente, a arrecadação. Porque essa correção, ainda que seja mera correção, significa menos imposto sendo arrecadado. Nem é uma correção concreta, né? Se você pegar a última vez que a tabela foi corrigida, qualquer índice de inflação, mesmo mais conservador, está ainda além do que está sendo proposto de correção. Mas é a primeira, vamos dizer assim, bandeira do projeto de correção. E o discurso olha, a gente tem que beneficiar, né? Corrigir essa tabela para beneficiar boa parte da população, e aí a contrapartida vai ser tributar isso, essa expressão entre aspas aqui na tela, é do Ministério da Fazenda. Tributar os extratos superiores da renda, ou seja, eles estão realmente preocupados em tentar fazer algo como um Robin Hood aí, mal traduzido, né? E beneficiar a grande parte da população para tentar tributar o extrato superior da renda, como eles assim chamavam. Isso especialmente está sendo feito por, enfim, tem uma lista de maldades, como a gente brincou, mas por tributação de dividendos e mais alguns detalhes que nós vamos passar aqui. Mas essa é a principal bandeira e é aí que vem uma boa briga de discursos, né? Para quem viu o relator esgrimando os repórteres aí nas últimas semanas, ele, na primeira versão do relatório dele, ele já deu um bom avanço em relação ao que o mercado reclamava, mas mesmo na segunda e terceira versão já de ontem, ele continua sofrendo muita resistência. Diz ele que, se o texto passar do jeito que está hoje proposto, o governo federal vai estar abrindo mão de arrecadação, mas apostando que isso vai fazer com que a economia cresça, e aí lá na frente ele captura essa arrecadação que está sendo deixada para trás agora. Então, as pessoas físicas em si, boa parte da população seria beneficiada com relação à tabela de imposto de renda, porque são uma boa parte dos assalariados que pagam imposto de renda, então tem a obrigação de declaração anual, e aí começam as contrapartidas, né? Tributação de dividendos, e aí a Fernanda vai bem detalhar os gatilhos ou não gatilhos que apareceram no meio do caminho, extinção de alguns regimes, setor de aviação, setor farmacêutico, enfim, sob alguma ameaça, e a tributação de alguns veículos de investimento. O que a gente trouxe para destacar esse primeiro bloco aqui, né? Fundo fechado. Então, já entrando em algumas questões bem pontuais. Fundo fechado é aquele fundo que você não admite resgate, amortização, liquidação antes do fim do prazo dele, né? Então, os cotistas, eles se reúnem nesse condomínio e a grande vantagem tributária é que você difere o rendimento para o momento do resgate final. O que o governo quer, e ele já tentou isso pelo menos 2 vezes antes, tributar imediatamente todo o estoque de resultado que está dentro desse veículo de investimento e passar a sujeitar ele, anualmente pelo menos, à tributação de renda. Onde isso vai bater? Uma enorme discussão, e eu vou deixar os detalhes para a Fernanda passar para vocês, sobre o quanto essa regra está dentro dos limites constitucionais e legais do nosso Código Tributário Nacional. Porque tributar de imediato um resultado que, quando apurado, essencialmente, foi decorrente de um investimento na premissa de que isso seria diferido, já soa algo estranho, né? Tem um pouco de quebra de confiança ou das regras do jogo. Então, o que a gente antecipa é que deve haver um contencioso importante dos cotistas desses fundos, se essa proposta avançar, para que, ao menos, os rendimentos contemporâneos ou da época em que o diferimento havia, fiquem preservados para o momento inicial. E somente os novos investimentos, os novos frutos, né, passem a contar com essa tributação. Esse assunto que veio lá em 2017, como MP, que chegou a ser publicado e depois não foi aprovado pelo Congresso,
No governo Temer foi apresentado um projeto de lei, e na saída do governo Temer, quando ainda não se sabia se a reforma da Previdência ia ou não ia ser aprovada, né, aquela discussão toda de vamos economizar 1 trilhão, etc., o governo Temer deixou uma lição de casa para o novo Ministério da Economia, dizendo, olha, se a reforma da Previdência não for aprovada, o déficit público vai aumentar. E você tem algumas coisas que vocês podem fazer. Tinha lá a tributação de dividendos e tal, e tinha a tributação de fundos fechados. Então, essa é uma bandeira que já está... Toda vez que o governo federal tem a possibilidade, ele levanta, e temos aí a chance disso concretamente acontecer. Foi mantido mesmo já na terceira versão do relator, está se prevendo que isso venha a ocorrer. Segundo item, fundos de investimento imobiliários. Os cotistas ficaram muito preocupados com a primeira versão, aquela que foi praticamente apedrejada em praça pública, né, pelo mercado, porque se previa, embora se diminuísse a tributação do ganho de capital das cotas a venda de cotas de FIIs de 20 para 15, os rendimentos, né, que é o coração desse tipo de investimento, passariam a ser tributados a 15%. Logo na primeira versão do relator, 2 semanas depois da proposta original, essa proposta caiu. E na versão de ontem à noite, ele manteve a isenção também. Então, a princípio, o Congresso, a não ser que uma emenda venha e bote esse assunto na mesa de novo, o Congresso já tirou isso aqui da mesa, mas é algo importante para a gente acompanhar. Tirou as duas coisas, tanto o fim da isenção, continua isento, como a mudança da alíquota, continua sendo a alíquota tradicional de 20% no ganho. E a proposta original também trazia algumas restrições ao lucro presumido, junto com as dividendos que a Fernanda vai relatar. Isso que eu acabei de mencionar, esse era um dos temores de boa parte das pessoas físicas que tinham a renda, porque as pessoas jurídicas que são usadas, por exemplo, para atividades imobiliárias ou para exploração de direitos patrimoniais de voz e imagem, tinham essa previsão. O Leonardo vai entrar em mais detalhes nisso. Isso foi tirado também na proposta revista pelo relator e tende a não ser votado, a não ser que uma emenda venha. E aqui eu dou mais uma informação de hoje, né? O presidente Arthur Lira mencionou agora há pouco que ele ia votar o projeto como está, e aí qualquer ajuste, né? Porque especialmente houve reuniões importantes com o pessoal da bancada do agronegócio, as demandas deles seriam, vamos dizer assim, levadas à discussão via emenda. Então, o projeto que a gente viu ontem à noite, em tese, é o que está sendo nesse momento votado lá, com eventuais emendas. No presumido já não estava, a não ser que ele vote também via alguma espécie de emenda. E algo que apareceu no meio dessas versões de revisão foi uma opção, uma possibilidade das pessoas físicas atualizarem o valor dos seus ativos na declaração de imposto de renda. No regime das pessoas físicas, né, dos indivíduos, na tributação de renda dos indivíduos no Brasil, tradicionalmente a gente segue o regime de caixa. Então, se você tem um ativo, por exemplo, um imóvel ou um ativo no exterior, você só o tributa quando você o aliena por um valor acima. E aí, hoje, a gente tem uma tributação que vai de 15%, via de regra, até 22,5%, quando o ganho começa a ser maior do que 5 milhões. O que o governo está fazendo? Se a proposta for assim aprovada, permitindo que as pessoas físicas optem por atualizar alguns dos seus ativos no imposto de renda. Então, mesmo sem vender, eu vou lá e atualizo o valor deles no custo da minha declaração, só que eu tributo, eu já pago o imposto. Qual é a vantagem? Em vez de pagar os 15%, eu vou pagar bem menos. Essa é uma medida nitidamente de finalidade arrecadatória para dar algum caixa para o governo nessa virada de ano, porque a verdade é que ele está abrindo mão de uma arrecadação futura, tendo certeza de uma arrecadação nesse momento. A redação, desde que essa ideia surgiu, sempre foi no sentido de ser uma opção dos contribuintes. Então, pode ser que, mesmo sendo aprovada, as pessoas decidam não fazer. Vai ser uma questão muito financeira, né? Quem tiver, talvez, um horizonte de médio e curto prazo, a chance de se desfazer de algum desses ativos, faz muito sentido considerar isso. Porque imagine que se eu vender um imóvel que eu já sei que eu vou ter um ganho, porque o meu imposto de renda está defasado, eu já me preparo pagando, antecipando um pouco de caixa esse pedágio, como a gente está assim chamando, mas reduzindo, né, ou zerando o imposto que eu teria na venda efetiva. Então, o resumo as pessoas físicas tendem a ter, no discurso do governo e na proposta de ontem à noite, majoritariamente algum benefício, porque as pessoas físicas majoritariamente estão sujeitas à tabela, mas a gente tem o outro lado da moeda, né?
embora algumas oportunidades pontuais como essas da atualização dos ativos, a gente tem algumas ameaças aí para investimento e tal, e especialmente a tributação de dividendos. E para entrar com mais detalhe nisso, eu passo aqui a palavra para a Fernanda. Naturalmente, continuo com vocês, a gente vai conversar mais sobre isso, mas aqui acho que talvez seja o coração do nosso evento de hoje, Fernanda. Ficou com a parte mais bacana. Qualquer reclamação é com a Fernanda, tá, pessoal? Mas, brincadeiras à parte, essa é, enfim, a bandeira, né, ou a manchete do dia, se o assunto da tributação de dividendos vai ou não vai. Então, Fer, por favor, com você. Boa noite, pessoal. Obrigada, Matheus. Vamos lá, acho que todo mundo não, né? Uma grande parcela dos nossos ouvintes de hoje querem escutar sobre a tributação de dividendos, mas eu não poderia falar sobre a tributação de dividendos, que nada mais é do que uma parcela do lucro líquido das sociedades que é destinado aos sócios e aos acionistas, sem antes passar pelo próprio lucro das pessoas jurídicas. Então, eu vou fazer um breve retrospecto aí e dizer para vocês que o lucro líquido é o que é? É a receita total menos o custo total das sociedades. E esse custo total são aqueles custos variáveis, os custos fixos e também os impostos. Mais tecnicamente falando, esses impostos, na verdade, são tributos. Por quê? Porque a gente está falando aqui do imposto de renda de pessoa jurídica e da CS. O que a gente tem hoje, né? Qual o cenário hoje? As pessoas jurídicas, esse lucro oferido pelas pessoas jurídicas, ele é tributado pelo imposto de renda, uma alíquota de 15%, e aquilo, a parcela que ultrapassa R$20 mil mensais, ela é tributada por um adicional de 10%. Mais a CS de 9%. Então, a gente chega numa alíquota ali no final do dia nominal de 34%. E aí vem uma primeira proposta do governo, que é a redução da tributação dessa parcela do lucro, né, que é oferido pela pessoa jurídica, porque a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Eu não consigo falar de dividendos sem falar de lucro. Então, quando eu falo em tributação de dividendos, eu necessariamente tenho que falar da tributação dos lucros ali no nível da pessoa jurídica. Então, já que a proposta do governo é trazer a tributação ou retrazer, né, trazer novamente a tributação para esse nível da pessoa física, né, não necessariamente pessoa física, mas, enfim, do sócio ou do acionista, eu preciso desonerar essa parcela do lucro das pessoas jurídicas. O que surgiu ontem à noite, né, na calada da noite? A redução dessa alíquota de 15% do IR para 6,5% em 2022 e depois para 5,5% a partir de 2023. Antes, a gente tinha alguns gatilhos para que essas reduções acontecessem, e eram gatilhos que estavam atrelados à arrecadação do governo federal. Esses gatilhos eles foram excluídos desse substitutivo de ontem à noite. Então, hoje a gente já tem necessariamente essa redução de 6,5% em 2022 e para 5,5% em 2023, independentemente dos resultados alcançados pelo governo federal. Em contrapartida, surgiu um gatilho, surgiu uma redução de CS em até 1,5 percentual, a depender, ou seja, proporcionalmente, a redução da renúncia de receita de COFINS, que vinha de onde essa renúncia? Daqueles benefícios e incentivos fiscais setoriais que se pretende extinguir com essa proposta. Então, eu tenho uma recomposição de arrecadação do governo federal com relação a COFINS, e com isso eu consigo reduzir a CS. E por que a gente tem esse arranjo todo? Para acomodar tanto reivindicações dos municípios e dos estados, que dividem com o governo federal essa arrecadação do IR,
E, por outro lado, acomodar também reivindicações do setor de agro, que buscavam uma redução maior desses impostos desses tributos sobre o lucro. Então, você tem a redução da CS, que não é compartilhada com estados e municípios, mas, em contrapartida, os estados e municípios continuam sendo afetados, porque a gente ainda vê essa redução de IR, que com certeza vai afetar o cofre desses entes federados. Enfim, é importante a gente chegar na conta final, que é da carga, da alíquota nominal de 23. Então, a gente sai de 34 e vai para 23. Em contrapartida, eu vou ter lá a oneração, que a gente vai falar mais para frente, dos dividendos, a 20. Então, eu tenho 20 contra uma redução de 11. Ou seja, a gente, por uma conta matemática bastante simples, a gente vê aí que a gente não tem uma neutralidade, que era aquele compromisso do governo lá de trás. Então, já fica aí essa primeira luz amarela, vai, acesa. Tivemos também ontem algumas novidades, né? Teve a extinção aí do regime anual de recolhimento do imposto de renda, a gente tinha as estimativas mensais, então a gente passaria para o regime trimestral, necessariamente, e aí a base negativa e o prejuízo poderiam ser usados nesses 3 meses subsequentes, sem qualquer trava. Acho que já era uma mudança que vinha acontecendo, né, que já se mostrava aí no horizonte, então, apesar de ter sido realmente uma novidade ontem à noite, acaba não sendo uma novidade tão grande para quem já acompanha esse cenário tributário ao longo dos últimos anos. E, por fim, ainda com relação ao imposto de renda de pessoa jurídica, acho que vale dizer sobre a buscada equiparação das bases de IR e de CS. Por que a gente quis trazer esse ponto aqui para vocês? Porque isso chama atenção para uma tese que já existe hoje no mercado, uma tese que tenta mostrar, as empresas tentam buscar no judiciário justamente essa declaração de que as bases do IR e da CS não são iguais. Então, que hoje em dia, né, com a legislação não alterada ainda, eu posso fazer deduções da base da CS que não necessariamente eu posso fazer da base do IR. E aí, essa proposta que é trazida agora na reforma só deixa mais clara a probabilidade de êxito dos contribuintes com relação a essa tese. Porque se o governo quer equiparar as bases de IR e de CS, é porque hoje elas não são equiparáveis, elas não são iguais. Então, a gente chama atenção aí dos contribuintes que, eventualmente, podem buscar esses créditos dos últimos 5 anos, e isso fica mais claro com essa proposta que é trazida no PL. Então, acho que com relação a IR e CS, essas são as principais alterações. E para a gente passar agora para os dividendos, eu volto a dizer, então, que a gente teve uma desoneração do lucro, né, juntando aí as reduções de IR e de CS, de 11 pontos percentuais. Então, a gente tem lá o lucro líquido, uma parcela desse lucro líquido pode, eventualmente, ser destinada aos sócios e os acionistas. Então, é deliberada a distribuição desses dividendos. A gente fez questão de trazer esse gráfico para mostrar que a distribuição de dividendos, ela passa por 2 diferentes etapas. Uma coisa é eu deliberar que uma parcela desse meu lucro, que já foi tributado, vai ser destinado aos acionistas ou aos sócios, e outra coisa é eu pagar efetivamente esses dividendos que foram deliberados. E por que são 2 etapas diferentes? Porque quando eu falo em apuração do lucro pela pessoa jurídica, não quer dizer que esse lucro apurado está lá no caixa da sociedade. Eu tenho um descasamento entre lucro e caixa. E por que isso? Vou trazer um exemplo bem simplório aqui. Pessoas jurídicas que vendem mercadorias. Essas vendas, elas podem acontecer a prazo. Então, o recebimento dessa venda vai acontecer lá na frente. Então, não necessariamente
eu tenho no caixa esses valores que ainda vão entrar decorrentes dessa venda de mercadorias, que eu já contabilizei aqui para fins de apuração do meu lucro. Isso vai impactar na questão do estoque de dividendos, que a gente vai tratar e falar um pouquinho desse contencioso mais lá para frente. Falando aqui, né? Então, tenho lá a deliberação dos dividendos, e quando eu fizer o pagamento desses dividendos para os sócios e para os acionistas, que o PL diz? Que essa distribuição, esse pagamento, né, ele fala aqui em pagamento ou crédito dos lucros ou dividendos, ficarão sujeitos à incidência do IR na fonte de forma exclusiva à alíquota de 20%. Então, aqui chama atenção, independentemente do período em que foi apurado esse lucro, o pagamento dos dividendos serão tributados a alíquota de 20% na fonte. Essa é a redação que a gente tem hoje do PL, apesar dessa redação já ter sofrido diversas críticas. Se a gente pegar o substitutivo de ontem à noite, essa redação continua a mesma. Não há qualquer ressalva na redação com relação ao período de apuração dos lucros pelas companhias. Fazendo aqui um resuminho, então, né, do que o PL traz. Ele traz essa tributação na fonte de forma exclusiva, a alíquota de 20%. Isso muda um pouquinho para os fundos, um pouquinho não, né, bastante, consideravelmente. Essa tributação é de 5,88 e traz uma exceção importante, que são daquelas empresas que se encontram no Simples. Então, distribuição de dividendos por empresas que estão no Simples ficam excluídas dessa regra de tributação de dividendos a 20%. Por que é importante? Porque isso pega uma parcela significativa dos profissionais liberais que estavam bastante preocupados com essa tributação aí que teriam seus dividendos. Também estão excluídas dessa regra a capitalização dos lucros. Então, se eu tenho lá uma reserva de lucros e utilizo essa reserva para capitalizar a sociedade, desde que eu não devolva esse capital, faço uma redução de capital e a devolução desse capital para os acionistas dentro desse período de 5 anos, essa redução e devolução de capital, ela não vai ser tida como distribuição de dividendos e, por isso, ela fica fora dessa regra de R-fonte de 20%. Se eu estiver falando aqui de uma reserva de lucros também anterior a 2022, e essa é a única ressalva em termos de período de apuração de resultado por sociedade que o projeto traz. Se essa reserva for anterior a 2022, aí eu estou fora dessa regra. Eu posso capitalizar e posso fazer a redução de capital, que eu não estaria abrangida por essa regra de dividendos tributados a 20%. Outra ressalva bastante importante é com relação à compensação que os sócios ou acionistas, pessoas jurídicas, poderão fazer. Então, o IR que foi retido na fonte, ele vai poder ser compensado com IR sobre os dividendos que vão ser distribuídos futuramente por essas pessoas jurídicas. O objetivo do PL com essa disposição é evitar aí um sistema cumulativo de tributação de dividendos. Acho que agora a gente vai entrar no contencioso propriamente dito, que tem muito a ver com aquele estoque de dividendos que a gente mencionou. E aí não é só um estoque de dividendos de SA ou de limitada, mas a gente também vai entrar naquele estoque dos fundos que o Matheus já tinha trazido. Então, existe uma preocupação, quando eu acho que ficou, eu espero, né, que tenha ficado claro para a nossa audiência que os dividendos, eles estão profundamente atrelados ao lucro, né, a origem deles é o lucro oferido pela companhia e que, obviamente, já foi tributado ali no nível da pessoa jurídica. Então, para eu ter uma tributação de dividendos, eu necessariamente passei por uma redução da tributação do lucro no nível da PJ.
Se eu tenho um estoque de dividendos que ele vem lá de períodos anteriores a 2022 e que, portanto, já passaram por uma tributação de ICMS a uma alíquota nominal de 34, seria, no mínimo, injusto eu falar uma nova tributação de 20 por conta ocasionada pelo pagamento ali dos dividendos. Mas, a princípio, é isso que teremos. Como eu disse, não tem nenhuma ressalva no projeto de lei com relação ao período de apuração desse resultado pelas companhias. E mais do que isso, já foi emitida uma nota executiva pela Receita Federal, que é a 19 de 2021, aonde ela traz essa afirmação de que, independentemente do período de apuração dos lucros, quando distribuídos dividendos, que já foram deliberados, né, que já estiverem deliberados, o pagamento desses dividendos estarão sujeitos à tributação a 20. E mais do que isso, a Receita Federal ainda diz, olha, se você não quiser se sujeitar a essa tributação, busque recursos no mercado e pague seus dividendos antes de 2022. O fato da gente estar discutindo publicamente o projeto de lei, o fato dessa nota executiva estar sendo publicada agora, em 2021, isso já torna claro o cenário que aguarda os investidores e, por conta disso, estaria assegurada a segurança jurídica, o que é, no mínimo, imoral, digamos assim. Essa sistemática, ela ofende vários princípios constitucionais. Dentre eles, a gente pode falar da própria irretroatividade da lei tributária que institui ou que aumenta tributos. Inegavelmente, eu estou aumentando o tributo, porque, de novo, não tenho como dissociar dividendos de lucros que já foram tributados ali no nível da pessoa jurídica. Então, existe, sim, uma tributação, ainda que econômica, e que me permite dizer que eu não posso onerar a 20 a distribuição de um dividendo que já foi tributado a 34 no nível da PJ. A gente já tem uma decisão do STF, no RE, que é mencionado aqui na apresentação, que ela trata de uma situação semelhante. E, nesse caso, o STF já falou que a legislação tributária não poderia retroagir. Então, a gente já tem alguns precedentes que permitem os contribuintes construírem essa tese. Além disso, obviamente, a gente tem que ter assegurada a própria segurança jurídica. Segurança jurídica não é eu falar que, olha, eu vou tributar a partir de 2022. Segurança jurídica é eu ter investido numa companhia idealizando uma determinada carga tributária no retorno que aquele investimento me traria, e, de repente, no meio do caminho, eu ser surpreendido com isso. Quando eu aumento, ou eu instituo um novo tributo sobre o lucro, ou sobre os dividendos, eu, obviamente, estou adentrando na esfera do patrimônio do investidor. E eu não posso fazer isso sem dar um mínimo de previsibilidade para ele. O STJ já disse isso, inclusive no repetitivo, que é esse 293. Vai ser importante também ser trazido pelos contribuintes na construção dessa tese. E, por fim, acho que vale ainda a gente passar pela questão da igualdade. Imagina só, de novo, um exemplo bem simples aqui para a gente entender: dois contribuintes que têm investimentos em duas pessoas jurídicas diferentes, duas pessoas físicas que investiram em duas sociedades. As sociedades foram tributadas ainda em 2021 a 34. Uma delas tem caixa, delibera e paga dividendos. A outra delibera o pagamento de dividendos, mas não tem caixa, vai pagar só em 2022. Então, eu tenho dois contribuintes, pessoas físicas, investidores, numa mesma situação, sendo tributados por cargas absolutamente desiguais. Então, o princípio da igualdade tributária, ele nesse caso, desrespeitado não só pela própria legislação inconstitucional,
como também como mazela, como consequência do regime de caixa que estão sujeitas as pessoas físicas. Infelizmente, as pessoas físicas, diferentemente das jurídicas, nesse momento em que o dividendo é deliberado, ele não pode ainda ser reconhecido pela pessoa física. Eu preciso esperar efetivamente esse momento do pagamento para que, então, a tributação no nível da pessoa física possa acontecer. Trazidos aí todos esses elementos, é possível dizer que esse contencioso provavelmente aconteça, porque, como eu disse, a gente já está no terceiro substitutivo e até então nenhuma ressalva com relação a período de apuração de resultado pelas pessoas jurídicas foi feita. Então, a gente imagina que os dividendos devam passar, né, a tributação de dividendos deva passar nessa reforma, e passando da forma como está, a gente cai nesse contencioso, e aí aqui eu, com todo o meu conservadorismo, que me é peculiar, eu ouso dizer que os contribuintes têm grandes chances de vitória. Alternativas a esse contencioso para aqueles contribuintes que não têm estômago para aguentar longos anos de briga aí no judiciário. Efetivamente pagar esses dividendos antes de 2021, e para pagar, ou eu vou buscar recursos financeiros no mercado, ou, como alternativa, eu posso entregar bens da companhia como pagamento. E aqui surge uma oportunidade de ouro, caso as sociedades resolvam por esse caminho. Antes de 2022, eu consigo fazer essa entrega de bens a valor contábil, coisa que a gente não vai mais conseguir fazer se passar o projeto de lei da forma como está. A avaliação a mercado ela vai ser obrigatória. Eu fazendo entrega de bens aos sócios ou acionistas a valor contábil, e se eventualmente esses sócios ou acionistas, pessoas físicas, resolverem pela alienação desses ativos, eles vão ter uma tributação na pessoa física desse ganho de capital a 15, contra uma tributação a 34, que aconteceria eventualmente no nível da pessoa jurídica, caso se resolvesse pela alienação desses bens, enfim, seja por questões operacionais, seja em busca de caixa para pagamento desses dividendos. Uma terceira alternativa que se impõe é a capitalização com os lucros, né? Então, são as reservas que poderão ser usadas para a capitalização das empresas, com uma posterior redução do capital, sem eu cair naquela regra da configuração dessa operação como distribuição de dividendos e aí tributação a 20, que é o que a gente vai ter depois de 2022. Por fim, eu acho que a gente pode passar um pouco pelas hipóteses de isenção desse IR-fonte que constam hoje do projeto de lei. Então, estão isentos aí do IR-fonte a 20 as empresas que integram o mesmo grupo econômico. Era uma grande preocupação, né, das holdings, e com essa previsão que veio não substitutivo da noite passada, acho que no anterior, elas ficaram ressalvadas. Ainda tem a ressalva das entidades de previdência complementar. Ontem à noite surgiu a ressalva para as incorporadoras imobiliárias, desde que elas estejam no regime especial de afetação do patrimônio. E, mais importante, a ressalva mais importante, acho que de todas aí que o projeto prevê, é a dos dividendos de até R$20 mil, pago pelas empresas de pequeno porte, que são aquelas com faturamento de até 4,8 milhões, desde que a gente não incorra em abusos societários. Que abusos societários são esses? São aqueles mesmos previstos na própria legislação do Simples. Então, se a gente pegar lá o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, a gente tem pessoas jurídicas de cujo capital, sócios que participem de outras pessoas jurídicas
como administradores. Enfim, tem várias regrinhas lá de abusos societários que eu acho que vale a pena dar uma lida, e que, se forem verificadas, aí esses acionistas, esses sócios, estariam excluídos dessa hipótese de isenção. Uma pergunta bastante comum e se eu receber R$21 mil mensais e não R$20 mil mensais, como ficamos? A gente não tem uma resposta absolutamente certa para isso, mas da leitura do projeto de lei, me parece que falaríamos de tributação apenas do excedente. E por que isso? Porque a gente tem uma previsão expressa de tributação só do excedente para as pessoas que receberem dividendos de duas PJs diferentes. Então, se eu recebo dividendos de duas PJs diferentes, que somem mais de R$20 mil mensais, o excedente vai ser tributado. Então, eu ouso dizer que, se esse excedente for oriundo de uma mesma pessoa jurídica, desde que respeitado aí esse limite de faturamento da PJ de 4,8 milhões, que apenas o excedente seria oferecido à tributação. Acho que dá para a gente aplicar aí, analogicamente, o parágrafo 8º do artigo 10A. Então, uma breve síntese, é isso que eu tinha para falar hoje de IR, de dividendos. Eu já vi que surgiram algumas perguntas no chat, a gente vai procurar responder no finalzinho. Pessoal, sem tomar muito tempo de vocês, querendo ser mais objetivo possível, eu vou seguir agora com os veículos de investimento e tributação internacional. Vocês vão ver que, no final, muito do que eu falo, a gente vai recapturar no resumo. Então, vamos lá. A gente listou as principais também, obviamente, né? Então, em veículo de investimento, o que a gente entende, né? Veículo de investimento é qualquer, obviamente, estrutura que você utilize para fazer um investimento específico. Seja investimento num business de serviço, seja investimento, às vezes, no mercado internacional, enfim, tudo que é para canalizar alguma atividade empresarial explorada pela pessoa jurídica ou pela pessoa física. O primeiro veículo de investimento que a gente analisou, o primeiro ponto que tocou assim que a primeira versão do projeto de reforma de IR saiu, foi a obrigatoriedade do regime tributário para a sociedade em conta de participação, idêntico ao do sócio ostensivo. Para quem não é familiarizado, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, então um ente não personificado, tecnicamente, é tratado para fins de CNPJ e controle da Receita Federal como uma entidade, como uma pessoa jurídica, mas ele não tem personalidade jurídica. Então, ele é um arranjo contratual. Basicamente, um contractual joint venture ou um consórcio no direito internacional. Então, quando você estrutura uma sociedade em conta de participação, é o sócio ostensivo que responde pela sociedade, que apresenta a sociedade como tal. E o sócio ostensivo pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física. Do ponto de vista tradicional, hoje, a sociedade em conta de participação pode adotar um regime de tributação, por exemplo, lucro presumido, e o sócio ostensivo pode estar no lucro real, ou pode estar no simples, ou pode ser uma pessoa física. O que acontece no projeto de lei, na primeira versão? Lembrando que estamos falando da primeira versão. O mesmo regime tem que ser adotado, ou seja, se o sócio ostensivo está no lucro presumido, a sociedade em conta de participação, por ser apresentada por ele, seria também obrigada a esse regime. E, se for o lucro real, as duas estão no lucro real, sócio ostensivo e sociedade em conta de participação. Isso não foi visto com muito bons olhos pelo mercado, sobretudo o mercado que atua muito nisso, basicamente mercado de esportes, né? Agentes esportivos, quem trabalha com agenciamento de jogadores, direitos federativos, e também na parte imobiliária, porque é muito comum que a sociedade em conta de participação possa ter um sócio ostensivo maior ou menor do que o projeto. E esse sócio ostensivo pode estar no lucro real ou no lucro presumido, dependendo de sua margem. Tá? A gente vai ver que isso não foi mantido agora na última versão. O ponto 2, vedação ao lucro presumido por pessoa jurídica que explore direitos patrimoniais de autor, securitização e atividades imobiliárias. Matheus já falou da securitização. Na primeira pincelada do projeto, as atividades imobiliárias e os direitos patrimoniais de autor, inclusive royalties aqui em geral, teve um rebuliço, obviamente, sobretudo no mercado imobiliário, mas de quem explore intangíveis, né? Até porque na parte de intangíveis
você ser tributado no lucro presumido a uma alíquota, né, que a gente sabe, de 10,88% de imposto de renda, hoje, né, na vigência dos 34%, é uma margem boa, considerando o que esses intangíveis geram de valor agregado. Então, como você explora direito de imagem, royalties de cessão e licença, enfim, isso normalmente dá uma margem superior a uma margem de 10%, 11%. É comum, né? Então, essas pessoas gostariam de, obviamente, estar no lucro presumido para manter a sua margem em 10,88% e tudo que exceder não ser tributado, né? Um planejamento tributário muito comum. Novamente, no setor de esporte isso acontece bastante, tá? A gente tem o caso dos jogadores de futebol famosos no CARF, o caso do Neymar, Alexandre Pato, tem o caso do Guga, o caso da Angélica, Ratinho, Filipão, enfim, todos esses utilizando essa estrutura. Então, o PL, na primeira versão, tirou essa possibilidade, dizendo que é obrigatório o regime de lucro real para direitos patrimoniais de autor, royalties, securitização e atividades imobiliárias. Vamos ver que só ficou a vedação para securitização, os outros vão poder ainda adotar o lucro presumido, novamente, como o Matheus falou, se essa redação for mantida, não tivermos, enfim, algumas concessões políticas até o texto final. O ponto 3, devolução de capital ao valor de mercado. Essa talvez seja a que doeu mais para quem achava que isso era só um draft, que isso ia ser alterado. Hoje, né, o artigo 22 da Lei 9249 de 95, a maioria das pessoas que faz planejamento tributário e trabalha também com pessoas físicas conhece esse artigo. A redução de capital e a devolução de bens da sociedade pode ser feita a valor de custo, né, valor histórico, também chamado de valor de livros. Isso é feito por uma previsão específica da lei. O que aconteceu com o projeto de lei? Na primeira versão, obrigou essa devolução a ser a valor de mercado, acabou com essa opção, com essa eleição entre valor de mercado e valor de custo. Isso faz com que você não consiga diferir o imposto de renda. Em alguns planejamentos tributários mais ousados, faz com que você tenha uma tributação no momento que o valor de mercado está alto, que lá na frente ele pode estar baixo. Então, talvez você pague ganho que num curto prazo exista, mas que no longo prazo não poderia existir. Só que você precisava do bem e teve que fazer valor de mercado e o mercado estava aquecido. Esse a gente vai ver que foi mantido. Esse não foi retirado do projeto de lei. Então, hoje nós temos, sim, a obrigatoriedade de apuração de valor do mercado na devolução de bens. E aprovada essa redação atual, né? Esse é o problema, o alvo móvel aqui. Pois é verdade. A gente vai ver também que tem algumas nuances na questão da contribuição de bens para o exterior. Isso aí é outro ponto que a gente vai falar na parte de tributação internacional, que às vezes as pessoas estão confundindo. Alguém já perguntou aqui durante do nosso evento sobre o JCP. Então, juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio vale uma explicação um pouquinho mais vasta. Então, hoje, juros sobre capital próprio, sabemos, a gente calcula, né, nas contas de PL, aplica a TJLP, é dedutível como despesa na pessoa jurídica, hoje uma despesa de 34%, e tributado na fonte é 15%, você tem um tax arbitrage, uma vantagem tributária de 19% sobre esse valor. Todo mundo usa, até o limite que é possível, beleza. O que o PL trouxe? Revogou a dedutibilidade. Disse, não vai ser mais dedutível, esse instrumento não vai ser mais possível de ser dedutível, na primeira versão. Mas não deixou claro, como trouxe, inclusive, essa terceira versão, se seria mantida uma possibilidade de pagar JCP sem deduzir, mas tributando 15% na fonte. Então, na primeira versão, isso ficou meio nas nuvens. Falou, não, o JCP não vai ser mais... Acabar com a dedutibilidade do JCP é um instituto antigo, mas ia falar que não era dedutível ou ia falar que ele ia revogar o instituto? Então, na primeira versão, isso ficou no limbo. Então, muita gente já pensou, opa, aqui tem uma oportunidade, eu não vou deduzir, mas eu distribuo o JCP, pago 15%, não pago a alíquota de dividendo. Bom, o primeiro ponto aqui é que a função, né, que foi feita do JCP, de certa forma, tinha uma questão de integração da tributação, da despesa com a tributação na fonte. Então, toda essa alteração, apesar das discussões iniciais da primeira versão do projeto, não ficou muito de pé e, obviamente, o substitutivo atual, né, essa terceira ou quarta versão que a gente pode chamar, propôs a revogação de toda a sistemática do JCP e não apenas da dedutibilidade para acabar com essa discussão e essa possibilidade de você pagar, entre aspas, dividendo via JCP mais barato.
Então, agora é o seguinte, não tem mais JCP fim de papo, apesar de muitos doutrinadores estarem, inclusive, levantando a bandeira contra isso. Isso foram a parte dos veículos de investimento, né? Então, a gente vai fazer um apanhado geral no final, mas é basicamente as notícias ruins é o JCP e, obviamente, a devolução de bens a valor de custo. Tá? As outras não passaram. Se a gente quiser ser otimista e ver o copo meio cheio, algumas não passaram, que são importantes não terem passado. Na parte de tributação internacional, a gente vai ver que aí a gente teve uma goleada em favor dos contribuintes. Né? O primeiro ponto, a gente vai ver que a gente ganhou, digamos assim, que era a tributação automática, né? A tributação das regras de aplicação das regras de CFC, de lucros de coligadas e controladas do exterior, para pessoas físicas. Então, hoje, se você é uma pessoa física que constitui uma sociedade offshore lá fora, os lucros não são tributados anualmente no Brasil, só quando efetivamente distribuídos ou quando você paga em bens, enfim, algo do gênero. Então, você tem que ter, de fato, a realização. Hoje, para as pessoas jurídicas, sabemos que não é assim, né? Desde a MP 2158 do artigo 74. Contudo, quando passou para a pessoa física, passou também para entidades, ou seja, a redação não era lucro de pessoas jurídicas, pegava também fundos, foundations, trusts. Então, basicamente, pegava qualquer investimento da pessoa física no exterior via veículo de investimento. Bom, o PL disse que isso se aplicava para tudo, mas para qualquer entidade ou veículo em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, inclusive se fosse renda ativa, tirou aquela questão de renda ativa passiva. Os contribuintes ficaram muito preocupados, porque, obviamente, a maioria das estruturas de pessoa física é em regime fiscal privilegiado ou em paraíso fiscal, e, obviamente, ainda que tivesse alguma renda ativa, o que não é a regra, poderia ser alegado, e o PL disse, não, mesmo com renda 100% ativa, vai tributar. A boa notícia é que isso foi retirado da última versão do projeto de lei. Ponto 2, passou o meteoro, né, Leonardo? Passou o meteoro raspando aqui nessa nós tivemos, né, Matheus, nós tivemos no passado uma MP também que tentou fazer essa tributação, que causou um rebuliço no mercado, de private wealth no mercado, obviamente, também empresarial, que as estruturas empresariais também utilizam offshore no exterior, sobretudo as empresas originalmente brasileiras, para se expandir, sobretudo holdings nos países que têm regime fiscal privilegiado, como Áustria e Holanda. Só que dizem que é uma questão de tempo, a gente está ouvindo isso há muito tempo. Dessa vez pareceu mais pesado, saiu, não deixa de ser uma boa notícia para quem, obviamente, tem essas estruturas e acessória essas estruturas. No ponto 2, a tributação da alienação indireta de bens localizados no Brasil por meio de sociedade no exterior, que é aquele ganho de capital indireto. Isso aí também foi uma coisa que foi inspirada até num caso internacional, que é o caso Vodafone, na Índia. Para quem tem interesse, no meu livro de tributação internacional, análise de casos, eu analiso esse caso, posso mandar para quem quiser. Um caso indiano muito famoso, em que tentou se tributar na Índia, obviamente, o ganho de capital indireto, ou seja, um não residente vendendo uma sociedade no exterior que detinha participação societária na Índia. Aqui no Brasil seria a mesma coisa, ou seja, um não residente, uma empresa no exterior, que tem uma holding, por exemplo, na Holanda, e a holding na Holanda detém uma participação societária numa empresa brasileira ou um imóvel no Brasil. E se o não residente, ao invés de alienar a participação societária da brasileira, aliena a participação do meio, ou seja, aliena a participação da holding, num primeiro momento, isso não tem tributação. Por quê? Porque eu estou vendendo um veículo internacional, não estou vendendo nenhum bem localizado no Brasil. Então, bem localizado no Brasil tem que ser alienado. Acontece que temos casos aqui citados, o caso da Cosan e o caso da Tijuca Mineradora, são casos em que ficou muito claro a simulação, ou seja, o contribuinte, o não residente, tinha uma participação societária direta no Brasil, ele monta uma estrutura de duas holdings, vende a holding de cima e fala, olha, vendi uma empresa no exterior, não vendi o bem no Brasil. E saía desse ganho de capital que hoje chega a 22,5%, acima de 30 milhões. Bom, para acabar com isso, inspirado até no direito comparado, propôs-se essa tributação dos ganhos de capital indiretos. Mas aí tinha uma regra, também não era tão genérico assim. Tributava-se o ganho de capital indireto se os ativos localizados no Brasil, ainda que vendidos indiretamente via uma entidade, uma holding no exterior, somassem mais de 50%, né, do patrimônio dessa holding, ou se os ativos brasileiros tivessem valor de mais de 100 milhões de dólares.
Então, é para pegar grandes operações, operações de substância sobre a forma. A responsabilidade solidária do procurador, que é o que todo mundo pergunta, porque você tem que representar um não residente, quando você for o alienante, seria proporcional, obviamente, à responsabilidade tributária. Isso também estava no projeto. A boa notícia é que isso também não passou, não foi aprovado, não foi à frente. Chegamos, então, no ponto 3, tributação da variação cambial de investimento no exterior, o chamado OCI, o Other Comprehensive Income, sem o step up do custo, né? Ou sem aumentar o custo. O que é importante? Hoje, a gente tem uma tributação razoável, uma discussão razoável sobre a tributação do OCI, do Other Comprehensive Income, que é essa variação cambial de investimento direto. Ou seja, quando uma empresa brasileira tem participação societária no exterior, essa variação cambial da participação societária ela é controlada numa conta de PL que chama OCI, Other Comprehensive Income. E ela só é tributada quando efetivamente você tem a realização, a baixa ou alienação desse investimento, e não periodicamente, porque isso aí é sua variação cambial, sobe e desce. Beleza, a gente tem um caso no STJ, o caso de Holanda, em que se discute quando que essa realização, quando que essa baixa se tributa ou não tributa. O caso diz que tem que tributar quando você tiver qualquer transferência da participação societária, baixa ou alienação de considerado um termo genérico. O ponto é, se eu tributo esse negócio, como é que eu não posso levar o custo majorado para lá na frente se eu alienar de novo essa participação societária ou, obviamente, qualquer bem que tenha essa avaliação. Então, o ponto é, eu tributo o que subiu de valor quando eu faço, por exemplo, uma transferência, uma venda dessa participação para outra pessoa no exterior, e aí esse custo não é herdado por quem compra, por exemplo. Por que isso? Porque isso é variação cambial. Bom, isso foi considerado por todos, né? Nós que trabalhamos com tributação internacional, um absurdo. O fato é que o PL disciplina, de certa forma, indiretamente, é verdade, essa tributação dizendo, não, é isso mesmo, quando for devido tem que pagar o imposto, não fala com essas palavras, obviamente, mas diz, o que você for tributado desse acréscimo da variação cambial não vai compor o custo para fins de ganho de capital futuro ou transferências. Isso é um absurdo, né? Isso é realmente, você tributa e não majora o custo, ou seja, é uma tributação fictícia. Isso realmente é uma coisa, digamos assim, injusta. E isso não seguiu adiante também, foi retirado já na segunda versão. O ponto 4 é o branch tax, né? A tributação sobre as filiais. O Brasil, assim, atualmente não tributa dividendos, né? Como a Fernanda falou, isso vai mudar, espera-se que vai mudar. Então, quando o Brasil não tributa dividendos, um estrangeiro ter uma filial ou ter uma subsidiária no Brasil era indiferente, porque a filial em si, quando distribui esse dividendo, porque tem uma discussão que a filial é a extensão da própria empresa no Brasil. E se ela é a extensão da própria empresa no Brasil, ela deve ser tributada como um estabelecimento permanente, como uma entidade, mas quando ela distribui dividendos, não teria uma tributação na fonte, porque filial é uma coisa, não é uma pessoa, ela não pode distribuir dividendo. É o próprio lucro da filial sendo recapturado. Isso, inclusive, internacionalmente é muito já divulgado. O ponto do Brasil era, como a gente não tributa dividendo, essa discussão não existe. Agora que a gente vai tributar dividendo, a dúvida é, dividendo distribuído por pessoas jurídicas. Só que filial não é uma pessoa jurídica distribuindo dividendo. Então, para equalizar essa tributação, o que fizeram? Trouxeram os lucros de filiais, sucursais, rep-offs brasileiros, serem tributados automaticamente no final do período. Ou seja, independentemente da distribuição, eu vou tomar um hit de 20% no primeiro projeto, obviamente, na primeira versão, que era da alíquota de dividendo, sobre isso. E para quem pode achar que isso é uma coisa brasileira, bom, os Estados Unidos têm o branch tax, e o branch tax americano é de 30%, pode ser reduzido a 15% ou a 10% em caso de tratado. Os Estados Unidos têm isso há anos. Mas por que os Estados Unidos têm o branch tax há anos? Porque nos Estados Unidos, os dividendos distribuídos são tributados, regra geral, como FDAP income, como renda passiva do não residente. E se não tivesse o branch tax, isso seria injusto, porque o que acontece? Os Estados Unidos, quando paga, tributa 30%, e as empresas fazendo negócio lá não teriam essa tributação só por mudarem o tipo societário, não faria nenhum sentido isso. Então, o Brasil está, dessa forma, tentando equalizar. Ora,
se eu tributo dividendo, eu vou tributar as filiais. É como se fosse um dividendo de filial. Mas só porque a natureza jurídica é diferente, o dividendo não pegaria tecnicamente esse caso. E agora eu termino também, para a gente não se alongar muito, poder fazer o apanhado geral e levantar as perguntas, com essa aqui, que é a contribuição de participação societária para a empresa no exterior pelo valor de mercado. Veja, quando o Brasil reduzia a capital, né, a empresa brasileira entregava os bens, a gente queria manter, obviamente, o custo. Não passou, agora vai ter que ser a mercado se passar dessa forma. Agora, e o contrário? E quando o Brasil contribui capital, contribui participação societária, ou tem uma empresa brasileira tem uma participação societária no exterior e vai fazer um drop-down, ou vai incorporar essa participação societária em outra entidade. Eu posso fazer isso a custo ou eu tenho que ver no valor de mercado? Até por uma questão de inbound e outbound, uma questão meio de coerência, que não tem coerência nenhuma, mas uma coerência mais leiga de, então tudo vai ter que ser mercado, passou uma obrigatoriedade de avaliar os bens e direitos pelo valor de mercado, né, que forem contribuídos para sociedades estrangeiras. Então, qualquer bem e direito que eu vou contribuir para uma sociedade estrangeira com um aporte de capital ou, por exemplo, de um drop-down de aumento de capital, eu tenho que fazer isso a valor de mercado. Bom, o PL obrigava a fazer dessa forma, dava uma opção de diferimento do ganho para 5 anos, mas se você tivesse a valor de mercado uma perda, a perda não era dedutível nem na pessoa jurídica, o que é um absurdo, né? A gente já está acostumado com esse tipo de absurdo de um lado só da moeda, ou seja, avalia mercado. Está maior do que o custo? Você vai ter que pagar imposto sobre isso. Está menor? Você não deduz a perda. Então, assim, não faz o menor sentido. O foco era, supostamente, evitar essas operações de tax inversions, ou flipping, ou reparenting, né, que está acontecendo muito e que foi levantado na época pela JBS, enfim, por algumas empresas aí que queriam sair do Brasil. Como é que uma empresa brasileira sai do Brasil? Através do tax inversion, né, que é você troca a residência fiscal da entidade por meio de uma operação societária que o Brasil vai para baixo, não fica em cima da estrutura internacional. Para evitar que isso seja feito a custo, ou seja, o Brasil vá para baixo da estrutura internacional quando o Brasil está em cima, e isso seja feito a custo não de realização de ganho, a Receita Federal, obviamente, o governo botou essa pressão para colocar, olha, faz a mercado, porque se a JBS fizesse o inversion na época, ela ia fazer a custo e o Brasil não ia ficar com nada de imposto de renda, quando, na verdade, a gente sabe que o valor era gigantesco. Isso também não passou, ou seja, hoje a gente pode contribuir bens e direitos, fazer tax inversion a valor de custo. E com isso, eu encerro minha parte. Vamos agora para o resumo. Acho que o Matheus vai fazer um resumo legal aqui para a gente. No final, a gente fala também o que ficou, o que não ficou nessa brincadeira de quebra-cabeça aí no final. Vamos lá. Léo, vou fazer o seguinte, vou pôr na tela o resumo e a gente tenta responder. Eu vi que tem umas perguntas aqui. O primeiro resumo é uma análise nossa, tá? A gente tentou puxar o que seriam os ganhadores, perdedores e os que passaram ilesos aqui. Eu acho que mesmo para os ganhadores a gente está sendo otimista, né, Léo? Para não ficar essa coluna vazia, a gente tem que colocar alguém aqui. Então, assim, pessoas físicas que pagam imposto de renda na tabela, não tem como dizer que não ganharam, mas, assim, o ganho para ser honesto, é insignificante, né? Dependendo da renda da pessoa, a diferença do imposto de renda no final do ano não vai ser algo para fazer muita diferença. É tipo a situação que você faz um agrado muito leve com muita gente e gera toda uma demanda do outro lado de o cobertor ficar curto, né? Tem que puxar para outra parte. Mas os primeiros ganhadores, a gente, de fato, entendeu que isso é parte deles. As pessoas jurídicas que estão no momento de reinvestir resultados, a princípio têm economicamente um ganho. Por quê? Porque em vez de pagar 34, como acontece hoje, e reinvestir 66, vão pagar menos. Então, a capacidade de girar esse resultado dentro da entidade, ainda que vá ser tributado como dividendo futuramente, dá economicamente um ganho antecipo, né? Eu consigo reinvestir, injetar mais caixa em vez de pegar no mercado, etc. Então, tem algum ganho financeiro aqui para os investidores. Perdedores, mesmo com a revisão do relator, que tirou a lista de mandatos, como o Léo passou por vários aqui, tem muitos perdedores, né? Principalmente os acionistas, que hoje têm uma isenção e não vão ver os 20% de IR-fonte serem compensados pela redução do imposto de renda. Aqui eu já respondo uma das perguntas, né? Se é para pessoa física ou jurídica. A Magali perguntou, Magali, para todo mundo. Até fundo vai ter IR-fonte, que fundo tradicionalmente não tem, né? Mas com uma alíquota um pouco menor,
E já respondendo também, aproveitar aqui, Ferlécio, se me permite, responder a pergunta do Eduardo, né, sobre quem avalia com método. Eduardo, mais ou menos o seguinte, a primeira versão era muito ruim mesmo, né, mas deram algum alívio quando permitiram que os grupos, né, descontem dentro, além de você não ter nas unidades controladas na incidência, você, quando é sujeito à tributação, você pode descontar do seu próprio imposto de renda sobre os seus dividendos futuros. Então, fica meio que um crédito aí para amortizar. Então, enfim, voltando aqui, acionistas são perdedores, cotistas de fundos fechados são grandes perdedores, porque perderiam aquele diferimento, que é uma vantagem. Quem já fez reunião de private wealth e viu o gráfico da diferença dos juros compostos, do diferimento de imposto, a curva do ganho versus a curva se tivesse come-cote, por exemplo, a diferença é o que faz funcionar a estrutura, né? Então, essa seria uma notícia muito ruim já na virada do ano, mas a gente, com o desenho aqui, tem uma possibilidade de se discutir isso, né? A gente tem alguma esperança de isso ser revertido pelo judiciário, mas que aprovado o projeto não vai ter outra saída. Então, são, a princípio, perdedores. E setores, vários setores, estão perdendo alguns regimes, né? Como eu mencionei inicialmente, aviação, farmacêutica, etc., estão perdendo alguns regimes especiais ali. Ilesos, a gente viu aí alguns mods entrando na sala e saindo. Então, as pessoas físicas com offshore, como o Léo comentou agora há pouco, escaparam, né, de mais uma tentativa de tributar o regime CFC, né, a tributação automática, independente do dinheiro continuar no exterior, não vai, a princípio, existir mais isso. Os fundos de investimento imobiliário também permaneceram com a isenção, embora tenham sido ameaçados na primeira versão. E as pequenas pessoas jurídicas também, a princípio, estão escapando, porque está se mantendo o regime do simples e o regime do presumido, mantendo, via de regra, o presumido como opção para quem hoje também tem opção, e deixando que as empresas pequenas, de até 4 milhões de eficientes de faturamento no ano, possam pagar até 20 mil para cada sócio, né, por mês, e as do simples, aí não tem nem limite, né? O limite, normalmente, é o do simples. Para fechar aqui esse apanhado, né, o que a gente vê? Essa reforma, como a Fernanda bem disse, reforça uma oportunidade que muitas empresas não se atentam que existe, que é discutir a base da CCL ser diferente do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que eu adiciono na apuração do lucro real, as empresas têm o costume de adicionar também na apuração da base de cálculo da CSL. Essa lei, esse projeto, está deixando muito claro que eles não têm a mesma base. Então, se você, nos últimos 5 anos, vem adicionando na base da CCL despesas que você adicionou no imposto de renda, você tem uma chance de discutir e recuperar, né, os 9% desse valor todo acumulado. É uma tese que ganhou mais visibilidade, embora ela já exista há um bom tempo. Os dividendos anteriores, que a Fernanda também bem detalhou, estão passíveis de discussão, né? Tem toda uma injustiça até, né? E acho que isso para o judiciário vai ficar muito evidente, né? Se você tributar 34, depois dá 20, o mesmo resultado, eventualmente obrigando que você vá buscar caixa para pagar. Isso tudo mostra de forma mais, assim, explícita, né, a injustiça e a ilegalidade do tema. Até fundo fechado, já comentei. E correção de imóveis, aí me perdoem, Léo e Fernando, se eu estou respondendo todas aqui, acabou entrando no radar. O Márcio perguntou, né, se eu autorizar meu imóvel, eu vou ter que mexer no imposto de renda? A pergunta é muito boa, a resposta é melhor ainda, né? Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu vou poder autorizar o meu custo no imposto de renda, pagando esse pedágio, para eventualmente eu depois vender e não pagar mais imposto, e isso não necessariamente está ligado ao IPTU, porque o IPTU é uma outra entidade que é o município, e ele tem lá a planta de valores e faz o lançamento anual dele. É normal a gente ver os valores de negociação de imóveis, o mercado ser diferente da planta de valores, da base do IPTU, e em tese continua sendo assim. É óbvio que o município pode, vendo muita gente atualizando o valor, pode querer eventualmente corrigir a tabela do IPTU, mas eu acho que isso é um cenário realmente exagerado, né? Não tem nenhum tipo de atualização imediata. Léo, não sei se vocês querem adicionar alguma coisa, a gente tem ainda 2 ou 3 slides, né? Com relação aos ilesos, o César pergunta sobre até quando os ilesos vão ficar ilesos, né? Se é passageiro isso, e a gente não tem como responder, né? Porque a gente vê aí na calada da noite... Eu vou pular para o nosso slide preferido aqui. O slide 37 a gente responde, tá, César? E demais, fiquem esperando o slide, o penúltimo aí, que a gente vai responder isso para vocês. Eu acho, mas vale dizer que os ilesos podem não mais ficar ilesos ainda na tramitação do PL como depois, né? Pode existir novos projetos de lei aí alterando as alterações
que forem feitas agora. Nada é definitivo nesse país. Pois é, eu vou antecipar aqui o final, por conta do avançado do nosso horário, a gente está chegando no que a gente tinha programado. Eu vou sugerir duas coisas. Para a Fernanda, Léo e eu, a gente vai fazer um comentário sobre isso, né? Para onde a gente vai, qual a nossa tentação de votação no Congresso. Mas já digo para vocês que estão aqui mais 2 slides do resumo do que está acontecendo, e responde, acho que, boa parte das dúvidas de todos vocês vão receber esse material, junto com o link, inclusive, para responderem sobre o evento, sugerir outros temas e tal. Esse slide é um resumo das principais bandeiras da reforma, né? E temos um outro slide do que eu brinquei agora há pouco com o Leonardo, dos meteoros que passaram por perto, né? Eu brinquei aqui o bode na sala, né? Colocaram e tiraram meio que rápido. E você vê que a lista é relativamente longa de temas que podiam ter piorado e, a princípio, vão ficar como estão. Mas, talvez, para a gente responder as últimas perguntas e comentar, eu só faço um comentário meu aqui. As pessoas me perguntam muito, né? Qual é a chance de justiça passar, o que vai acontecer com o dividendo e tal. Eu confesso que eu fiquei relativamente surpreso quando eu vi que, na semana passada, o Congresso aprovou urgência e ontem houve essa nova versão e já houve a promessa e já entrou na pauta de julgamento da Câmara agora. Não é ainda a definição final, porque a Câmara tem que aprovar, depois o Senado tem que aprovar, qualquer mudança volta para a casa original, ainda há a sanção ou veto do presidente, mas a gente lembra que o projeto veio, né, do presidente. Então, é difícil a gente realmente prever o que passa e se passa alguma coisa, mas a minha primeira sensação é relativamente negativa no sentido de o projeto não ser aprovado. Traduzindo em miúdos, talvez a minha sensação seja boa, porque o projeto me parece que mais atrapalha do que ajuda. Eu não tenho expectativa que ele avance e torço para que ele não avance do jeito que ele está hoje, por mais que eu reconheça que o relator fez um ótimo trabalho de diluir, né, os venenos que estavam vindo na primeira versão. São poucas as oportunidades e poucos os ilesos, a gente está vendo mais perdedores, e o meu palpite aqui não anda, até porque a gente já tem um ambiente muito conturbado em Brasília, e digo tudo isso sabendo que, por exemplo, ontem a gente teve a negativa da PEC do voto impresso, mas com placar melhor para o governo federal, com o apoio, né, da ideia, do que as estimativas indicavam. Se não me engano, as leituras eram dos analistas políticos, que o governo a PEC teria 150 votos favoráveis, 200 e alguma coisa já, 230, 240, 225, 252, algo assim. Então, eu não sou otimista, mesmo com essa demonstração de apoio, e a gente também funciona na Brasília. Mas deixo a missão aqui de acertar na pinta para o Fernando e para o Léo para dar o palpite dele. Eu acho que alguma coisa passa. Eu acho que não vai ser aprovado. Não vai dizer qual, né, Fernanda? Não se comprometer. Eu acho que a parcela de R e de dividendos deve passar, é a minha aposta. O duro é que daí a gente fala em passar ISS, agora a gente começa, IR e dividendos, a gente começa a atrelar CS, que está atrelada a benefícios setoriais, enfim, vai complicando aí o cenário. Eu também acho que passa. Eu não sei o que houve com o meu vídeo aqui, mas eu acho que também passa. Eu acho que passa dividendo, obviamente o reajuste das tabelas vai passar. Essa questão da devolução de capital a valor de mercado me é muito curiosa de ter passado, porque se tirou a tributação de lucro de coligadas e controladas no exterior das pessoas físicas, e se tirou o aporte de capital com bens brasileiros no exterior a valor também de custo ser possível, né, não precisar ser mercado, me pareceu estranho. Então, eu acho que essa tem chance de não passar. Eu acho que realmente as bandeiras principais são a produção da tabela e, ao contramão, né, a questão dos dividendos. A questão de dividendos é um fantasma, né? Ele está no Congresso do tempo. A gente fez um levantamento para a imprensa outro dia. Já faz um bom tempo. O ano passado, quando as PECs ainda eram discutidas, isso começou a surgir como, futuramente vamos discutir isso aqui. Haviam pelo menos 39 projetos falando de produção de dividendos. E o discurso de todos, aquilo que eu mencionei no começo da guerra de discurso, o assalariado paga pouco e o investidor, o acionista, o rentista, né, como o ministro gosta de dizer, paga muito pouco a isento. Tem um grande problema nesse discurso, né, que ele quer que, olha, é o chamado rentista, não é só rentista, né, o negócio que está no dividendo, como a Fernanda bem colocou, é a mesma base, é o lucro que já pagou 34, já pagou piscofins, já pagou e teve todo o risco. Então, enfim, a discussão é muito complexa
ouso, na minha opinião, ouso dizer que é a mais complexa de todas que o Congresso pode analisar. Tem reforma administrativa, é difícil, os servidores públicos têm uma pressão forte, a reforma previdenciária foi difícil, muito difícil, a trabalhista foi difícil, a tributária é quase impossível, né? Tem muitas partes móveis, e a gente está falando só do imposto de renda, olha quanta coisa a gente tem aqui na mesa. Então, acho realmente muito difícil, mas se algo passar, aí eu dou a mão palmatória, acho que a Fernando e o Léo estão certos. Correção de tabela e tributação de dividendos é o carro-chefe, vamos dizer assim, e onde tem mais chance de passar. Tirando isso, fica muito pouco, né, para ser aprovado. Acho que essa é a sensação geral. Tem uma pergunta no chat, só pedindo para a gente revisar a questão das isenções e da exclusão da regra de tributação de dividendos. Então, confirmar o que está aí na pergunta. Realmente, as empresas do Simples ficaram fora da regra, independentemente do valor dos dividendos distribuídos, e aquelas que estão no lucro presumido ficam aí sujeitos ao limite tanto de faturamento, né, de 4,8, quanto de dividendos distribuídos mensalmente, que são 20 mil reais por beneficiário. Léo, vocês querem agregar mais uma coisa? A gente está chegando no nosso horário. Enquanto surge alguma pergunta, eu já agradeço a todos pela audiência. Repito que isso vai estar disponível em breve no nosso canal e convido todos a conhecer mais da gente no nosso site, também lá no nosso YouTube, onde vai ter, além desse evento, os outros que a gente teve. E avisar que a gente está mais do que atencioso e disposto a ler o feedback de vocês no preenchimento da pesquisa que vocês vão receber no e-mail que mandar esse material e esse link para vocês. Agradeço de novo e passo para a Felipe e para o Léo para dizer as palavras finais. Queria agradecer a toda a audiência, dizer que provavelmente a gente terá outro evento sobre reforma, a depender tanto do interesse aí dos nossos clientes, amigos, parceiros, quanto também do andamento da própria reforma em si, né? A gente deve ter novidades aí e voltamos a falar sobre elas em breve. Sem mais delongas, agradeço a presença de todos, a participação, perguntas. O feedback de vocês é muito importante, como o Matheus e Fernanda falaram. Então, por favor, respondam a nossa pesquisa de satisfação. Sejam honestos, tá? Uma pesquisa anônima. Diz se gostou, se não gostou, o que pode melhorar. É assim que a gente melhora os eventos. A gente tem feito inúmeros eventos desde que montamos o escritório e a gente só quer deixar ele mais prático, mais rápido, mais eficiente, mais agradável. E a gente precisa do feedback de vocês, de tema, de modo, de tudo. Então, não esqueçam de fazer isso. Como o Matheus também falou, vocês vão receber essa apresentação. Então, a apresentação tem bastante conteúdo, tem bastante informação, serve também como material de apoio para discussão, para consulta. E, óbvio, qualquer dúvida pontual ou uma dúvida mais complexa sobre reforma tributária, impacto no seu negócio, nas suas atividades, nós, como Bueno & Castro Advogados, estamos aqui prontos para atendê-los. E liguem para a gente, mandem e-mail, marquem call. A gente está muito solícito e está acompanhando de perto. Então, o que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Obrigado a todos.